Maravilha! Chegamos numa etapa muito legal do nosso curso, né? Onde agora nós vamos aprender sobre o Docker Compose, tá? Até aqui no curso você viu alguns comandinhos básicos do Docker, você aprendeu como montar a sua imagem, como formar o seu container, né? Mas antes de você prosseguir, né, efetivamente para o PHP, nós precisamos ver mais uma coisa, né, sobre o nosso ambiente, tá? E o que é isso, né? Nada mais é que o Docker Compose, tá? Esse camarada, ele vai vir junto com o seu Docker, tá? Quando você tiver com ele instalado. Se você estiver no Linux, você vai ter que instalar ele provavelmente separado, dependendo da versão que você vai estar, mas não é difícil de instalar, tá? É só você dar uma aptitude install Docker Compose lá que você vai conseguir instalar ele sem problema nenhum. Bom, o que o Docker Compose faz, né, para nós? Qual o poder que nós vamos ter? O que eu quero que você já tenha em mente, né, é o seguinte: até agora nós fomos montando a pasta estática do nosso curso, onde eu teria, vamos pensar, um site, legal? Eu teria um sitezinho aqui, onde eu teria apenas o meu HTML, e eu já formei o PHP logo em cima também para eu trabalhar. Lembra que o nosso curso, né, além, né, do foco maior que nós temos aqui, obviamente, que é o PHP, nós também vamos ver, né, HTML, CSS e JavaScript. Então a gente não pode ignorar a existência, né, desta forma que nós chamamos de estática, né, que é apenas o nosso HTML, o CSS e o JavaScript. Legal? Então por isso que ele continua aqui no canto, né, esquerda, nesse cantinho aqui onde está a pastinha static, né? Criado. Legal? Ele ainda está aqui porque nós queremos utilizá-lo. Talvez nós vamos utilizar durante o curso ou não. Mas a ideia aqui é, pare para pensar comigo. Já imaginou você ter que vir aqui, navegar na pasta, na Dockerfile, buildar a imagem, construir o seu container, fazer toda aquela etapa. Depois que sair daqui, você vai ter que vir para sua pasta PHP, fazer as mesmas etapas. Isso é muito moroso, dá muito trabalho. Pensando nisso, nós temos um camaradinha, né? Que é o Docker Compose. O que esse carinha vai fazer? Ele vai orquestrar, vamos dizer assim, né? Esses nossos containers, né? Que ele está chamando aqui de serviços, perfeito? Então aqui eu tenho os meus serviços. Eu poderia sim ter mais um serviço aqui, que seria o site estático. Eu poderia apenas escrever estética aqui e fazer esta mesma configuração. Mas eu não vou fazer, o nosso foco é PHP neste módulo, perfeito? Legal. Para você utilizar o Docker Compose, a primeira coisa que você tem que fazer é criar o arquivo do Docker Compose, tá? Se você tiver visto, tá, e tiver curioso, por que quando eu escrevo alguns comandos do Docker, ele está completando para mim, isso é um complemento, tá? Aqui do Visual Studio Code, que é o Docker. Então, se você digitar aqui Docker, tá? Você vai ter esse complemento aqui, que basta você instalar. Ele vai autocompletar para você. Repare que ele tem também aqui, ó, um Docker Compose, mas eu não estou utilizando, tá? Se você quiser utilizar, basta apertar em Install aqui. Legal. Sabendo disso, o que nós temos que fazer? Criar o nosso arquivo. E ele tem um padrão de nome, de nomenclatura. É docker-compose.yaml, tá? Essa extensão YAML permite que nós criemos ou que nós possamos escrever no arquivo desta maneira aqui. Esta maneira é uma convenção de escrita, tá? Que YAML segue, que é essa extensão. Ou seja, quando eu dou esses dois pontos, ou o valor vem aqui, logo na sequência, ou eu dou os dois pontos, eu tenho que pular uma, duas casas para frente, parou? E escrever o nome do serviço, certo? Não confunda o serviço com a imagem, certo? Por quê? O Docker Compose, ele trata-se de um orquestrador. Então, a ideia aqui é que eu tenha múltiplos serviços que ele gerencie para mim. Quando eu chamar, invocar ele, eu quero que ele monte esses serviços. E qual que é o serviço que nós queremos? PHP. Então, por isso que eu chamei de PHP. Coloca-se dois pontos aqui. E, novamente, uma, duas casas aqui de espaço. E eu escrevo a imagem, nós já sabemos o que é isso, tá? E eu quero a imagem do PHP, que é a imagem que nós formamos, tá? Logo abaixo, veja que está colado aqui,
tá? Eu tenho as portas. Perfeito? 2 pontos, logo na sequência. 1, 2, certo? Traço, 1 espaço. Eu quero local 8080, ou seja, na minha máquina 8080 e lá seja 80. Logo abaixo eu estou falando para ele, expõe a 80 do meu container, certo? Porque nós fizemos isso também na Dockerfile. Não fizemos, tá vendo? Então, por eu ter esquecido de colocar na Dockerfile, eu estou expondo esta porta daqui de dentro para fora, tá? Uma vez feito isso, eu vou chamar aqui container name, ou seja, quando você dá docker ps, certo? Ele vai ter um nome, lembra disso? Então, é esta cláusula aqui, container name, que está dando nome para aquele container que eu estou escrevendo docker ps. Legal? Maravilha. Logo abaixo nós temos uma coisa nova, que nós não vimos ainda, tá? Que é os volumes, tá? O que são os volumes, tá? Quando a gente está formando a nossa Dockerfile, que nós buildamos a imagem, ele copia o arquivo da index.php, certo? Da minha máquina para dentro do container, nós já aprendemos isso. Só que temos um problema com isso. Uma vez que ele tiver copiado, lembra que na aula anterior a gente não conseguia editar o arquivo aqui, salvar e ele ir para lá sozinho? Isso não estava acontecendo? Legal. Se você se atentou a este detalhe, agora nós temos uma solução para isso que se chama volume. O que é esse volume? Tá? Eu estou falando para ele, olha, Docker Compose, tudo que estiver ponto nesta raiz aqui, ó, onde você está sendo chamada, por isso ponto, eu quero que ele seja possível, né, plausível de ser copiado para dentro de um lugar específico no meu container. Ou seja, toda vez que eu salvar o arquivo aqui, eu quero que você jogue lá também, certo? Isso é o volume. Ou se você quiser chamar um nome mais conhecido na sua cabeça, vamos dizer que é um HDzinho, que eu estou criando aqui entre essa máquina e a outra, que os dois possam usar o mesmo. Se você quiser entender assim, legal. Mas entenda que tudo que está aqui vai estar lá, certo? Aonde está a separação entre a minha máquina e lá é esses 2 pontos que estão aqui, tá? Então, aqui na esquerda, minha máquina separa da direita aonde ele tem que jogar. E onde ele tem que jogar, user, share, nginx, HTML, que é o nome que nós colocamos na nossa Dockerfile, perfeito? E também na default conf do nosso servidor web. Legal? Então isso tem que estar desta maneira para que funcione como a gente quer, tá? Nesta aula, a ideia era falar para você do Docker Compose, tá? E te explicar uma coisa. Por que ainda nós não estamos mexendo no PHP? Tá? Por quê? Eu queria já deixar essa, vamos dizer, pulga na sua orelha, para que você saiba que não adianta você pegar, instalar o PHP na sua máquina, sair codificando, e no futuro, se eu precisar subir, como é que eu faço? Essa pergunta, geralmente, o pessoal faz no final, era bom fazer já no início, quando você está começando com PHP. Não adianta você já sair codificando aqui PHP, PHP, PHP e não se preocupar em como você usa, porque eu tenho certeza que bem no fundo aí da sua mente, do seu coração, você deve estar pensando, eu quero já fazer meu site subir, eu quero mexer já com PHP, sair codificando, montar. Só que quando você aprende dessa maneira, a próxima pergunta é onde te frustra. Como é que eu coloco isso num servidor web para rodar? Eu aprendi o PHP, mas não sei colocar, certo? Então, do jeito que nós estamos fazendo, qual que é a maravilha? Lembra que na Dockerfile eu usei um Ubuntu aqui? Lembra disso? Se você for numa nuvem, por exemplo, como a Amazon, e colocar uma máquina EC2 lá, que você pode fazer isso de graça, tá? Você pode ter uma free tier, que eles chamam de graça lá. Se você construir uma máquina Ubuntu e entrar, o que você acha que você precisa fazer para rodar seu código na nuvem? Seguir este passo a passo que está aqui. Se você seguir este passo a passo aqui, com exceção
deste final aqui, porque na máquina você já vai executar este comando aqui, você já subiu o seu projeto. Entenderam? Porque é tão importante você ver esse início aqui antes de já sair codificando? Porque quando você terminar o curso, além de você já ter aprendido o PHP, o que é importante, o HTML, o CSS, de ter formado seu site, você vai poder pegar todo o resultado que nós estamos aplicando aqui no curso e já subir numa máquina e mostrar para todo mundo que você quiser que você já tem o seu primeiro projeto. Então não pule as etapas. Não pule as etapas. É importante, tá? Você está vendo esse passo a passo que eu estou mostrando aqui. Se não tiver ficado claro, retorne o vídeo, assista de novo até você entender o que nós estamos fazendo, tá? Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Aprender a executar a Docker Compose aqui, certo? Fazer com que ele forme essa nossa maquininha aqui para a gente poder trabalhar. Uma vez feito isso, gente, acabou esse papo de Docker por enquanto, tá? Porque nós já vamos ter um ambiente já rodando para a gente testar nosso PHP e codificar, tá? Então o próximo vídeo é o final dessa parte onde a gente vê essa configuração da nossa máquina para poder executar o PHP propriamente dito, e depois desse vídeo, né, na sequência aí o próximo dele, já é a gente começar a programar mesmo no PHP, a gente começar a colocar a mão na massa, executar código, tá? Bom, eu aguardo você aí no próximo vídeo, um grande abraço.